Gente, nossa aula magna semanal aqui com um professor. Vamos dar uma olhada para esses últimos desdobramentos, né? Tudo que está acontecendo no mundo, os Estados Unidos anunciando bloqueio de novo no Estreito de Hormuz, ataque para lá, ataque para cá. Das últimas, acho que 72 horas para cá, né, televisão? Uhum. Então, quando a gente olha para esse quadro, essa ameaça trumpista, ela vem mais uma vez, né, no quadro de talvez, a gente não pode provar de imediato, é só esperar o tempo passar, de manipulações de mercado em que você ganha bastante dinheiro com oscilações de bolsa. Né? E precisamos perguntar quem é que está ganhando dinheiro. Né? E aí nós vamos talvez ter uma enorme surpresa sobre quem é que está ganhando dinheiro. Né? Então, esse quadro ele sugere, né, que a situação está se agravando, não pelo Estreito de Hormuz isoladamente, mas pelos componentes paralelos a ela. Ora, né, uma espécie de negativa internacional brutal à ideia de Trump de praticar pirataria. Né? Pirataria depende exclusivamente do uso da força. Só é pirata quem for mais forte, está claro isso? Não é o caso especificamente em Hormuz. A Força Armada iraniana é talvez centenas de vezes mais forte do que a Força Armada americana do que a Força Armada iraniana. Isso todos sabem. As guerras não são definidas só e exclusivamente por esse processo. Né? Se você tem uma situação que pode detonar um quadro que é impressionante na economia internacional toda, né? Sem nenhuma exceção. A China vai segurar o Irã por causa disso? Vai, né? Porque para a China também não interessa. Mas, por outro lado, de algum modo, nós estamos assistindo um desfecho, né, de um momento em que os Estados Unidos estão visivelmente fragilizados no confronto com o Irã e o Irã está fortalecido. Isto é reconhecido por todos os analistas internacionais. As consequências são essas. Ô, Trevisan, e aí como é que você vê? Me parece que a essa altura parece claro que o objetivo... Eu vou fechar o teu áudio enquanto eu falo, porque está dando retorno para mim, tá? Parece que o objetivo de ambos os lados é deixar claro que ambos os lados controlam o Estreito de Hormuz, se torna de fato o elemento, digamos assim, decisivo da contenda. Com base nisso, eu te pergunto, você acha que os Estados Unidos têm condição de controlarem o Estreito de Hormuz, porque o Trump está ameaçando o uso de muita força e tal, e a gente sabe que no limite ele é um acelerado que pode sim criar um problema para muito além de todo o massacre e dor que ele já causou na região. Mas eu queria que você ponderasse um pouco a respeito disso. Como é que você sente essa questão? Você acha que os Estados Unidos têm condição de controlar o Estreito? Porque eu estava lendo um analista muito interessante, ele dizia o seguinte: a questão não é que você precisa estabelecer o controle territorial de largas partes daquela geografia, dos estreitos e tal. É que se você for causar... E aí eu lembrei enquanto você falava, por isso que eu lembrei disso. Se você for capaz de causar instabilidade e insegurança a um nível que você pode atacar com um drone, com uma lancha rápida, com qualquer coisa dessa natureza, você já desestabiliza todo o contexto de forma a inviabilizar o que de fato você mesmo estava apontando, professor. Então, me parece difícil que mesmo que os Estados Unidos controlem a área inteira, esse elemento de instabilidade não vá se produzir, né? Queria te ouvir, Trevisan, a respeito disso. Olha, a primeira coisa que eu recomendo quando a gente olha para isso é a gente abrir, dar o cérebro Google, vai lá e dá um Google. E olha a cara do Estreito de Hormuz. Ela é um gancho alto que penetra e vai ficando cada vez mais próximo da fronteira direta do Irã dos dois lados. Ele tem regiões que não chegam a 30 quilômetros, em que com água profunda só tem 3 quilômetros. Basta isso, de você encher isso aí de mina aquática, que não passa nenhum navio. Você não precisa nem arriscar suas lanchas costeiras. Então, portanto, é evidente que é muito... Olha lá, tá perfeito, César, perfeito, é isso aí. Olha onde ele está mostrando, ele é encavado, forma uma espécie de curva, ali está. Né? Ali. Como é que você vai efetivamente arriscar um petroleiro de 100 milhões de dólares contra uma lancha? Aí eu destruo todas as... Mentira, você não vai destruir, não tem navio que segure isso.
Então, fora que você, eu ponho os navios americanos, ali tem os drones. Olha, só para você ter uma ideia do que nós estamos falando. Do lado norte, do lado iraniano pleno, a fronteira norte, tem 16 bases da Guarda Revolucionária Iraniana em Hormuz. 16. Elas seriam impossíveis. Essas são as lanchas rápidas costeiras. Seriam impossíveis de você deter. É o mesmo critério que acontece com uma chuva de drone. A primeira chuva de drone é só de saturação, é só de esgotar a defesa. As lanchas costeiras agem do mesmo jeito. Os militares iranianos não vão aceitar morrer. Você está enganado, cara. Vai sim. Tem uma identidade religiosa nisso que é muito forte. Então, cuidado. Né? É evidente, é notório que não é possível atender desta forma. A pergunta, eu repito, por que Trump está fazendo? Né? Por que ele fala de algo que ele sabe que não é viável? Né? Então, talvez a gente tenha que olhar para isso num ângulo maior, de entender um pouco mais, né, o quanto Trump está usando a presidência dos Estados Unidos como forma de enriquecimento pessoal. Cuidado. Os números são assustadores. Vocês vão me perguntar, mas professor, não tem ninguém reclamando sobre? Tem sim. A imprensa americana tem publicado isso. Eu tenho dado exemplos constantes sobre isso. Vou dar um exemplo que é de um jornalista bastante conhecido, Fareed Zakaria, que é um apresentador da CBN e tem uma coluna no Washington Post, na verdade é uma coluna, 2 colunas semanais. Ele descreveu em detalhes, isso tem aproximadamente 15 dias, qualquer um pode ler, põe lá Fareed Zakaria, Washington Post, até quase que de graça, dá para ler os 10 primeiros artigos sem nenhum problema. Você lê lá o artigo do Fareed Zakaria sobre o enriquecimento pessoal de Trump, usando não só Bitcoin, como usando manipulações de bolsa, inclusive com o Ministério da Defesa. Veja bem, hein, César, não sou eu falando, não. Você lê aquela matéria, se ela não tivesse substância, o Trump estaria processando o Washington Post e o Fareed Zakaria pelos mesmos 10 bilhões de dólares que ele processa a Deus e o mundo. Quando você olha o volume de utilizações de vínculos familiares para manipular Bitcoin, é um negócio impressionante. O volume de enriquecimento. Né? Porque a quem interessa essa guerra? Né? A ninguém. Nem a China, nem a ninguém. O Irã também não queria essa guerra. Todo mundo sabe disso. O Irã repete, observe. Você vai para a solução de um fim da contenda, dia 17 de junho foi assinado um memorando de entendimento. Lembram disso? Sim. Nesse memorando estava escrito lá que o Hormuz seria aberto, a Marinha norte-americana pararia de bloquear os portos iranianos e o Hormuz seria aberto. A questão do programa nuclear seria discutido para daqui a 60 dias. E os mísseis iranianos não estariam na conversa. Era isso que foi assinado. O que aconteceu? Né? O que é que se procedeu? A Marinha americana voltou a atacar. E é evidente que o Irã defendeu-se do jeito que é possível, fechou Hormuz. Na faixa do Mar Vermelho, na faixa de Al-Mandab, que é onde passa o petróleo da Arábia Saudita. O preço do petróleo imediatamente subiu. Quem comprou a ação com o preço do petróleo de antes ganhou um bom dinheiro, cara. É disso que nós estamos falando. E a pergunta que a gente tem que fazer é quem é que falou para o petróleo? Quem é que é o único que tem poder para falar? Então, ou nós entendemos isso, ou talvez a gente fique... Porque piratas, né, sempre existiram na história. Quando que não houve pirataria? Não é? Sempre. Né? Pirataria é uma... Aí está, está ali. Está bem colocado aí. Muito rápido, César, perfeito. Porque quando você olha para isso, a pirataria é uma espécie de constância na história do mundo. Pensa em Francis Drake, o maior pirata inglês. Virou Sir porque ele trouxe muito dinheiro para a Inglaterra, mas era quando a Inglaterra podia fazer pirataria. A pirataria é absolutamente condenada pelo direito internacional. Ela é proibida pela Convenção do Direito do Mar de 1982, aprovada inclusive pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança de 1984. Eu fui procurar para ver. Então, quando você olha para isso, é indiscutível que você não tem como estabelecer cobrança, seja por quem for. Né? Você tem 3 situações que são estabelecidas exatamente
nessa relação da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar. Primeiro, é liberdade dos mares abertos. Isso quer dizer o seguinte: toda água internacional que não é aquelas 200 milhas de costa são patrimônio da humanidade. Ninguém pode se considerar dono da profundidade do mar. Tudo aprovado pelos Estados Unidos também, em 82. Essa legislação estipula também que trânsitos em estreitos devem ser absolutamente direito de passagem. Você não pode impedir. Quem formou o estreito, você não pode impedir de passar. Todos assinaram. 82 e 84. E o terceiro é que no sistema marítimo, na Organização Marítima Internacional, você só pode cobrar qualquer coisa, seja onde for, em navegação, se for prestação de serviço. Exemplo, né? Um porto internacional, ou mesmo que seja pilotagem, o estreito é difícil de passar, então você pilota para... Aí pode cobrar. Fora isso, não tem possibilidade de cobrança, é pirataria. Que os próprios Estados Unidos assinaram. Não foi por outro motivo que o presidente Lula, instado pelo Itamaraty, hoje à tarde, disse que aquilo era pirataria e que os órgãos internacionais, é porque eles sabem que ele está certo. Absolutamente acha resolvida, é convicção internacional. Então, nesse quadro, com esse perfil que temos, é muito difícil que Trump consiga esse processo. Volto à mesma pergunta, por que fez? Né? E talvez a gente tenha que buscar outras razões que não sejam exclusivamente essa geopolítica. Quais são, para além da geopolítica? Olha, primeiro de tudo, dessas razões, é o enriquecimento pessoal, César. Não há dúvida alguma. Principalmente através de Bitcoin e esse tipo de coisa, né, Trevisan? Bitcoin e principalmente manipulação de bolsa. Uhum. É só você ver o que aconteceu. Pensa na Bolsa Brasileira. Sexta-feira a Bolsa Brasileira subiu 3%, com esse processo, hoje ela despencou 2%. Quem é que ganhou e quem perdeu? Isso não é só aqui, isso foi no mundo inteiro. Quem comprou e sabia que ia ter mudança na segunda? Então, é nesse quadro que a gente tem que olhar com alguma cautela para esse processo. Se nós não olharmos com essa cautela, e eu repito, isto não é mais uma posição minha, sua ou de... É uma posição, ela está ficando cada vez mais consistentemente lembrada por analistas internacionais, inclusive analistas internacionais americanos, que observam os movimentos e fazem. Quem tem alguma dúvida disso, é só lembrar a matéria mostrando, porque não é só Trump, mostrando que Peter Hegseth, que é o secretário de Defesa americano, uma semana antes de bombardear, uma semana antes de sabotar o acordo nuclear fechado em 28 de fevereiro, foi uma grande empresa de compra e venda de ações e vendeu todas as suas ações de várias e comprou ações do indústria de defesa, especificamente marítima. E sabia o que ia acontecer, 28 de fevereiro. Você vai me perguntar, o Jornal Financial Times foi processado pela denúncia que fez, mostrando que Peter Hegseth usou o cargo que tinha para um enriquecimento pessoal? Não foi. A matéria tem uns 15 dias. Também, de novo, a mesma solução. É só botar Peter Hegseth no Google, Washington Post, você vai ter uma surpresa, desculpe, Financial Times, você vai ter uma surpresa quanto a esse perfil de enriquecimento. Professor, beijo, lindão. Obrigado por mais essa aula. Já adora. O que eu gosto muito é de conversar contigo, meu cara. A conversa é boa, ela vai para frente. É isso aí. A cachola até funciona. Isso é muito bom. Um abração, amigão velho. Um abraço. Tamo junto. Um beijão, velho. Tchau.